Jesus, queremos te agradecer por essa noite, por esse tempo. Queremos louvar a ti, ó Pai, por cada um, que tu esteja conduzindo o nosso coração, aquebrantando, Pai, que o teu Espírito Santo seja o momento, seja o que realmente infiltra hoje em nosso coração, no nosso cérebro, Pai, na nossa mente, que ele possa permear cada um de nós aqui. E que possamos sair daqui edificados para a tua honra e glória. No nome de Jesus Cristo. Amém. O que vocês têm ouvido nesses últimos dias? O que é a grande, não sei nem se a palavra é sensação do momento, né? A gente está vivendo um momento de grande falatório, tanto fora do país como no próprio Brasil. Eu sei que não é uma crítica, não é uma coisa que a gente deve ficar cobrando e julgando mal, mas é ruim ser mal falado. E ultimamente vem acontecendo isso com o Brasil, com o nosso país. Todos os países de fora, os jornais, a mídia de fora, vem criticando o Brasil. E o pior que a mídia interna, as pessoas de dentro também estão fazendo isso. É uma pena, é ruim, é difícil. Por que é difícil? Porque tudo, quando há boatos, quando há mal falados, quando há coisas ruins, a gente fica tenso, preocupado. O que vai acontecer? Será que é assim mesmo? Será que é verdade? Por isso, é importante nós analisar profundamente essas questões. E claro, nós como pessoas de Cristo, orarmos por nosso país. Orarmos por essa situação. Mas eu queria ir um pouquinho mais fundo do que isso. Vamos começar lá de baixo. Quando você encontra um pedinte na sinaleira, uma pessoa que aparentemente mal vestida, maltrapilho, está precisando de uma ajuda, o que você pensa na hora? Você pensa, será que essa pessoa vai usar esse dinheiro para bebida, para droga? Será que ela vai entregar esse dinheiro para alguém? Ou será que realmente ela vai usar de bom gosto esse dinheiro? É claro que se a gente analisar todas essas questões, a gente não vai ajudar. A gente tem que pensar que eu faço a minha parte e Deus vai cuidar. Mas essa é a grande pergunta. Realmente essa pessoa está precisando? Quando você encontra uma pessoa estranha, que você está andando por um caminho e essa pessoa te faz sinal, ela precisa de uma carona. Às vezes à noite, um dia de chuva, o que você pensa? Será que é uma pessoa confiável? Será que ela não vai me assaltar? Será que ela não vai me fazer algum mal? Devo dar carona ou não? Quando você está fazendo uma viagem e alguém, num lugar meio que deserto, pode ser de dia ou de noite, não importa, te faz sinal para você parar, aparentemente porque essa pessoa está precisando de ajuda, está com o carro quebrado, com alguma coisa. E aí? Paro ou não paro? Eu tive essa experiência uns 15 dias atrás. 2 jovens, na beira da 386, lá perto de Soledade, para aquela região, fizeram sinal, quase entraram no meio da faixa, tive que parar. Parei porque eu quis, mas eles realmente precisavam que eu parasse. E aí na hora me veio todas essas ideias na cabeça, será que esses caras são gente boa? Será que eles vão querer o quê? Enfim, que eu parei, eles precisavam de uma chave de roda, porque tinha furado o pneu. Por sorte, deu certo a chave de roda. Podia não dar. Mas essa é a grande questão. E se não fosse isso? Quando você leva uma TV para consertar, ou qualquer eletrodoméstico, será que a pessoa vai te cobrar o valor justo? Vai trocar aquela peça que realmente está estragada, que custa 5 ou 10 reais? Ou ela vai te falar que custou 80 da peça que ela trocou e de repente ela nem trocou? A gente está cansado de ouvir casos e casos desse tipo de coisa. Quando a gente precisa confiar na segurança, na própria polícia, a gente confia? Não, realmente é assim? Será que aquela pessoa que foi baleada ou assassinada, ela realmente estava errada e a polícia estava certa? Quando a gente precisa confiar em médicos, em hospitais, muita gente já tem essa experiência, creio que desagradável, de ir para um hospital e se sentir abandonado. Se não tem um parente, alguém que está lá cuidando, alguém que está cobrando, alguém que está pedindo, e não importa se você vai pelo SUS
ou pelo plano de saúde, ou particular. O descaso é o mesmo. É claro que isso não é geral. Não entendo dessa forma. Há exceções. Tem pessoas realmente comprometidas, pessoas que fazem a coisa da maneira que deve ser. Mas tem casos que são desse jeito, ou são piores do que isso. Será que as pessoas que ocupam cargos importantes, têm poder, a gente pode confiar nessas pessoas? Não vamos pensar nos políticos, vamos esquecer isso. Mas as pessoas que ocupam cargos e que têm poder dentro da empresa que você trabalha. Quem que tem preferência às vezes com o chefe? Será que alguns não são privilegiados e outros não? Nas escolas, com professores e assim por diante. A grande questão é a verdade. O ser humano está se perdendo com a verdade. A Bíblia ensina que devemos amar uns aos outros. E o mundo, o Brasil e todos os caminhos e toda a mídia ensina que devemos enganar uns aos outros. Você pode ver que desde o mais baixo, daquele necessitado, até o mais alto, todos tentam enganar ao próximo. Todos com exceções, é lógico. Todos os níveis, eu quero dizer. Todos tentam, de alguma forma, levar vantagem sobre os outros. Mas o fato é que a gente hoje não sabe mais em quem confiar. Eu creio que muitos de vocês já se pararam com alguma situação dessas, confio ou não confio. E a base do relacionamento do ser humano, é sobre isso que eu quero falar hoje, sobre o relacionamento. A base do relacionamento é a confiança. Se não existe confiança, não há relacionamento. Só para você ter uma ideia, você convidaria uma pessoa para almoçar na sua casa num domingo que você não confia? Ou melhor ainda, você sairia para jantar numa sexta-feira à noite com alguém que você não confia? Quanto tempo duraria um relacionamento com alguém que você não confia? Eu creio que muito pouco. É muito difícil a gente ter algum tipo de relacionamento com alguém que a gente não confia. O pior, que tempo atrás a gente não podia confiar nos estranhos. Vocês lembram o que a mamãe dizia? Filhos, não peguem nada de estranho. Não dê ouvido aos estranhos. Não era assim? Eu me refiro às pessoas do meu tempo. A gente morava na colônia, quando a gente estava caminhando numa estrada de chão e ouvia um barulho de um cara, a gente se tacava nas capoeiras. A gente tinha medo das pessoas, porque nós fomos ensinados, não confie nos estranhos. O pior que agora, o que está acontecendo? A gente não pode confiar nos vizinhos, a gente não pode confiar nos parentes, às vezes nos familiares, nos amigos, ou seja, cada vez está mais próximo de nós as pessoas que não dá para confiar. Cada vez mais a gente se surpreende com a atitude das pessoas que até então, nossa, cara, eu jogava futebol junto com esse cara, eu conhecia ele, já não sei quantos anos, e agora ele fez isso, fez aquilo. Esse ciclo de vida está tornando as pessoas cada vez mais egoístas, cada vez mais dentro do seu quadrado. Por quê? Porque o ser humano tem medo de confiar um no outro. Tem medo de ser lesado, tem medo de ser enganado. Porque a falsidade do ser humano alcançou um nível alto. O ser humano não tem mais vergonha das coisas. Perdeu a vergonha. E aí você não pode mais confiar. Mas eu queria um pouquinho mais fundo ainda. E dentro das igrejas, nós, os cristãos, quem é por Cristo? Quem está por interesse? Quem está por obrigação? Nós, os cristãos, também estamos agindo de tal forma. Muitos estão enganando dentro do corpo de Cristo. É essa a pergunta que nós temos que nos fazer. Mas qual é que é a base do relacionamento? É a confiança. Se nós temos irmãos em Cristo, se nós seguimos o mesmo Cristo, nós precisamos ter confiança, nós precisamos exercer essas atitudes de justiça, essas atitudes
que possam mostrar a nossa vida para as pessoas e que elas digam, bom, realmente essa pessoa fala o que faz ou faz o que fala. As pessoas querem ser ouvidas, elas precisam ser ouvidas, elas precisam de alguém. As pessoas estão necessitadas, mas elas não vão abrir a sua vida, não vão falar para alguém que não confiam. Como é que faz? Eu vou contar parte da minha vida para uma pessoa que eu não confio? As pessoas precisam de ajuda. Dificilmente elas vão pedir para um estranho. Elas precisam pedir para as pessoas que as conhecem. As pessoas estão perdidas e sem rumo, inseguras. Muitos pensam que estão bem, mas não estão. Elas precisam investir em um relacionamento. Mas que tipo de relacionamento? Como é que vai investir em um relacionamento se a minha vida, o meu vizinho não pode confiar em mim? Se os meus parentes não podem confiar em mim? Como é que a pessoa vai querer ter um relacionamento comigo? Fortalecer esse relacionamento. Como é que se fortalece um relacionamento? Além da confiança, a gente precisa estar juntos. Vamos pegar um exemplo da família. Estar em casa, ter um tempo junto. Como é que eu posso ser íntimo, ter um relacionamento profundo com a minha esposa, com um filho, com uma filha, se de repente eles não podem confiar em mim, ou se de repente eu não estou dando atenção, ou eu não estou dando tempo? Como é que vai ser? Se não tiver esse início dentro da própria casa, eu sempre digo para o meu filho que o estar junto com a mãe e com o pai, respeitar a mãe e respeitar o pai, é um estágio para a própria família dele um dia. O estágio é dentro de casa. A gente tem um relacionamento íntimo até certo ponto. Eu e a minha esposa, a gente se conhece muito bem. Vocês devem conhecer cada um os seus membros das suas famílias. Por quê? Porque há confiança. Gente, a gente se conhece tão bem que a gente sabe como é que o outro está sem que fale nada. Porque existe a intimidade e a confiança. Mas isso é a base dos relacionamentos. Não tem como ter um relacionamento bom sem essas bases. Não existe. Abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 2, do 1 ao 5. Encontraram? Filipenses 2, do 1 ao 5. Aí diz o seguinte: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito e alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. O que Paulo está falando para nós? Olha esse texto como fala muita coisa. A primeira questão que Paulo fala aí, vamos ver se vai funcionar aqui. Não sei, acho que não. Tudo bem. A primeira questão aí é o seguinte: o que nós devemos ser? Se nós por estarmos em Cristo, por nós estarmos em Cristo, aonde que nós devemos estar? Aonde? Em Cristo. Paulo disse, por estarmos em Cristo, devemos ter o mesmo modo de pensar, devemos ter o mesmo amor, ter um só Espírito, devemos ter uma só atitude. Como é que funciona isso? 5 coisas que Paulo nos orienta. Se por estarmos em Cristo, devemos ser e ter o mesmo modo de pensar. Como é que você vai dizer, mas peraí, o mesmo modo de pensar? Nós somos diferentes, nós pensamos diferente. Sim, nós pensamos diferente, mas devemos ter o mesmo amor. O amor de Deus é um só. O amor entre os irmãos é um só. O mesmo Espírito, um só Espírito. Também o Espírito Santo é um só. Devemos ter a mesma atitude. Como é que vamos ter a mesma atitude?
Cada um tem atitudes diferentes. Eu quero dar um exemplo para vocês assim, ó. Se nós fizéssemos uma viagem, vamos dizer que a gente vai pegar um ônibus para Porto Alegre para assistir o jogo da seleção brasileira. 40 pessoas das que estão aqui vão pegar um ônibus, o mesmo ônibus, no mesmo horário, conduzido por um mesmo motorista, para chegar no mesmo lugar em Porto Alegre, para assistir o mesmo jogo e para torcer pela vitória desse time. São várias coisas em comum. Pode ser que as pessoas que estejam nesse ônibus, elas pensem diferente, mas elas estão com o mesmo objetivo, indo para o mesmo lugar, com o mesmo interesse. É disso que Paulo está falando. Um só amor, um só espírito, uma só atitude. A nossa direção, o nosso propósito, o nosso destino é Cristo, é vida eterna. O condutor, quem vai nos conduzir até lá? É Cristo. Quem diz para nos amar? É Cristo. Quem diz para termos atitudes confiáveis? Para nós termos relacionamento entre irmãos de amor e com Jesus? É o próprio Cristo. Por isso que Paulo está dizendo que tenham o mesmo modo de pensar. Eu não posso pensar diferente, porque a igreja de Cristo é uma só, independente do nome. Quando nós formos arrebatados, quando nós chegarmos no céu, é uma só a igreja de Cristo. É um só caminho. Do versículo 3 em diante ele diz assim: nada façam por ambição, nada façam por egoísmo, pensando em si próprio, nada façam por vaidade. Paulo está dizendo, não faça isso por ser egoísta, por ser ambicioso, ou seja, não engane o teu próximo. Nada faça pensando em si próprio, nada faça por vaidade. Às vezes eu nem preciso daquilo que eu vou fazer, ou eu nem estou me importando com o meu próximo. É simplesmente por capricho meu. Você já viu aquela criança teimosa, que ela pega um brinquedo e ela pega ali a pouco e joga num canto. E aí tem outra criança que às vezes nem é amiguinho, é da família mesmo, é irmãozinho, e aí vai lá e pega aquele brinquedo, e a outra criança viu que pegou o brinquedo, vai lá brigar porque quer o brinquedo. É só por vaidade, é por capricho. Ela já tinha jogado fora aquele brinquedo, mas chamou a atenção porque o outro foi lá e pegou. Isso é vaidade. Não podemos fazer as coisas por vaidade. E ali ele continua dizendo assim, mas sejam humildes, considerem os outros superiores a si mesmo. Como é que eu vou considerar outra pessoa superior a mim mesmo? Só tem um jeito, é eu sendo humilde. Eu sei jogar bola, eu sou bom no futebol, e aí eu vou jogar com uns outros aí, que uns pernas de pau, que eu vou te contar, né? Mas não importa, se está no time, faz parte do time. Você que é bom de bola vai jogar sozinho? Não vai jogar sozinho. Considere os outros superiores a si. Ou seja, não pare pensando na tua cabeça e no teu coração que você é melhor do que alguém. Sabe o quanto é difícil às vezes estar aqui e vir aqui falar alguma coisa? É muito difícil, porque primeiro de tudo tem que se esvaziar, tem que procurar ser humilde. Tem que tentar ser usado por Deus. E muitas vezes, só por Deus, porque a gente não tem capacidade. Mas Deus é um Deus grande. E Deus usa quem está disponível. Por isso a gente tem que ser humilde. Porque quando Deus diz, vai lá Pedro, vai lá João, vai lá Ademir, não importa. Deus não está dizendo, tu vai lá porque tu é bom. Tu vai lá porque tu é melhor. Vai dizendo, vai e seja humilde que eu estarei contigo. Foi assim que Deus fez com cada um que foi usado grandemente na Bíblia. É assim que Deus pede para as pessoas. Além de nós considerarmos outros superiores a nós mesmos, cada um cuide também dos interesses dos outros. Ou seja, eu não posso pensar só nas minhas coisas. As outras pessoas têm necessidades, tanto quanto eu. Eu tenho que cuidar dos interesses dos outros, crescer junto. Como é que se cresce junto? Se eu sentar ali embaixo e ficar igual a vocês,
eu não vou enxergar todos vocês. Agora, eu subi aqui 3 degraus para estar aqui em cima, eu enxergo todos vocês. Para crescer junto, nós temos que estar no mesmo nível. Se você usar uma escada como exemplo, você sobe alguns degraus, você vai ter uma visão muito melhor. Mas a pessoa que está lá embaixo, no primeiro degrau, não vai ter a mesma visão. Por que eles fazem um estádio de futebol? Com cada arquibancada um lance um pouquinho acima. Para que todos enxerguem lá embaixo o que está acontecendo. Se eles fizessem um estádio de futebol, tudo no mesmo nível, como é que seria? Ou se eles colocassem o time lá em cima e as pessoas para baixo, arquibancada ao contrário. É impossível. Por isso é importante a gente subir degrau por degrau. Por isso é importante nós crescermos junto. E isso só vai acontecer através do relacionamento fiel com Cristo e entre nós mesmos. Ainda mais uma questão importante para a nossa vida hoje. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. É a nossa visão, é a visão da aliança. Embora nós não tenha colocado essa frase ainda aqui, mas vocês lembram como era lá antes. Ser semelhante a Cristo. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. A atitude de Cristo sempre foi esvaziar-se. Se você continuar lendo ali, vai ver depois que Jesus abriu mão de ser Deus. Abriu mão de tudo. Abriu mão do seu poder, do céu, de tudo. Por isso que a nossa atitude deve ser semelhante à de Cristo. Também, no versículo 3, ainda fala para nós que eu vou ler aqui para vocês, nada façam com ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Nada façam, começa assim, nada façam. Me chamou muito a atenção essa palavra, essas 2 palavras. Nada façam. Nada significa nada. Se eu fizer qualquer coisa por vaidade, por ambição, eu não estou sendo semelhante a Cristo. Nada façam. Lembrem-se disso. Nada façam. Mas o que realmente importa para um bom relacionamento? Nós precisamos de 3 coisas para nós termos um bom relacionamento. Agora, estou falando entre nós. 3 coisas entre nós. A primeira questão, nós precisamos ter tempo disponível. Como é que eu vou ter um bom relacionamento com alguém se eu não tenho tempo para as pessoas? Se as pessoas não podem me visitar, eu não posso visitar elas. Não tem como. Então essa é a primeira questão. A segunda questão que precisa para um bom relacionamento, eu preciso ser confiável. Já repeti várias vezes, porque a confiança é a base do relacionamento. Como é que você vai contar alguma coisa para mim se eu vou falar de você depois? Se eu vou fazer fofoca depois? Você precisa confiar em mim. Você precisa se sentir seguro em confiar. Então a segunda questão é ser confiável. E a terceira questão, eu preciso ser ensinável. Se eu não for ensinável, ou se você não é ensinável, você vai ter um relacionamento e você vai se lamentar dos seus problemas, das suas dores, das suas decepções, e você vai ouvir um conselho, mas você não é ensinável. Então não vai adiantar ouvir o conselho. Você vai ouvir aquele conselho e vai fingir que nem ouviu. Vai simplesmente descartar. Então você não vai aprender nada. Da mesma forma como eu posso dar conselho, eu também posso ouvir um conselho. Mas se eu achar, não, peraí, eu sou o Adelar. Eu sou líder da igreja, eu não preciso que alguém me dê conselho. Se eu pensar assim, eu também não vou aprender nada. E digo mais para vocês, Deus fala para as pessoas através da pessoa mais simples, da pessoa que se converteu ontem, e muitas vezes da pessoa que nem convertida é. Deus fala para mim. Então não quer dizer porque, eu tenho 30 anos de convertido. E daí? O Espírito Santo é o mesmo. A pessoa que se converteu ontem tem o mesmo Espírito Santo que eu. O amor é o mesmo. A pessoa que se converteu ontem foi amada por Cristo da mesma forma que eu fui amado. Por que eu devo me considerar melhor? Então essas 3 coisas são importantes para um bom relacionamento entre nós, uns aos outros. E tem uma
quarta questão, que devia vir em primeiro, é o relacionamento com Cristo. Mas isso é um outro estudo. É o teu relacionamento com Cristo, é o meu relacionamento com Cristo. É o tempo que eu tenho no dia a dia com Cristo. Se não tiver um relacionamento com Cristo, não vai ter o mesmo espírito, não vai ter o mesmo amor, não vai ter a mesma atitude, não vai ter coisa alguma. Não vai ter uns aos outros. Então essas coisas precisam ser levadas em consideração. Agora eu queria dar uns exemplos práticos aqui para nós. E assim, não é só um exemplo, eu vou desafiar vocês a fazerem isso. Procurem visitar alguém. Procurem uma semana ir visitar aí uns 15 dias convida alguém para ir na sua casa e procura ter esse relacionamento. Nós precisamos nos aproximar. Se você acha que é complicado porque eu vou ter que fazer um jantar, eu vou ter que fazer um almoço, não faça, não se preocupe. Convide simplesmente a pessoa para ir na sua casa para ficar um tempo junto. Dê comida e depois mate, se for o caso, né? Não mate antes da comida. Não, gente boa, coisa simples, coisa fácil. Fale de futebol, fale de novela, mas também perguntem para a pessoa como você está. Mas não uma vez, pergunte um pouquinho diferente. Agora eu vou perguntar diferente, eu perguntei isso no início para vocês. Como você está? Tem várias respostas para essa pergunta. De repente a pessoa vai responder, não, eu estou bem, eu estou em Cristo, eu confio, vamos lá, tal, eu estou trabalhando, estou lutando. Beleza, tudo bem. Mas na segunda vez que você perguntar como você está, ela pode dizer, olha, realmente eu estou triste, eu estou chateado, eu não gostei disso, estou descontente com aquele outro. Entendeu? Muitas vezes o como você está pode fazer toda a diferença. E é isso. Pergunte como você está. Depois orem junto. É isso que nós precisamos fazer. É isso que nós precisamos começar a fazer. Eu vou dar um exemplo prático para vocês aqui. Eu tenho uma lista aqui, não pedi permissão para vocês. Apenas comentei na liderança. Tá? Aqui tem uma lista com uns 130, quase 140 nomes. De quase todos vocês que estão aqui. No lado esquerdo tem o nome do marido, com sobrenome, porque tem pessoas às vezes que têm o mesmo nome, e esposa. Eu coloquei 8, né? As pessoas que eu sabia o nome, eu coloquei o nome. E do lado tem o telefone, na coluna esquerda. Na coluna direita tem o nome dos jovens e o telefone. Essas folhas vão estar aí na mesinha ali atrás, ali. Tem ali atrás, na área de convivência, tem um lugar ali. Eu fiz poucas cópias porque faltam muitos nomes aqui. Peguem essa folhinha e a Fátima vai ter uma lista lá para você acrescentar o seu nome e o seu telefone se não estiver na lista. Ou se o seu nome estiver errado, uma letra errada também, me perdoem, porque às vezes eu não anotei direito, sei lá. Tá? Olhem se está certo o telefone, olhem se o seu nome está na lista, se não, coloque na lista. E aí cada pessoa pode levar uma folhinha dessa para casa. Se não hoje, domingo que vem, e depois você dá uma olhada e lê, para ver quantas pessoas você ainda não foi visitar, ou não vieram na tua casa, ou você nem conhece. Então, esse é um exercício muito bom de relacionamento que nós podemos fazer. Começar a visitarmos uns aos outros. Às vezes nós temos pessoas doentes entre nós, pessoas precisando de oração, e muitos nem sabem. Então, isso é a prática para nós termos uma comunhão melhor. Outra questão que nós podemos aproximar e ter um relacionamento melhor, nós vamos pôr a partir do domingo que vem ali uma caixinha para sugestões. Isso também foi comentado com a liderança. Porque nós estamos num lugar novo, nós queremos as ideias de vocês, especialmente ideias sobre relacionamento. Se você tem uma boa ideia de relacionamento, anote num papel e coloque na caixinha, bote seu nome de preferência, porque nós vamos conversar, daqui a pouco você tem uma ideia de fazer uma excursão para o Texas. Daí eu vou ter que conversar, nós vamos ter que perguntar, mas como é que nós vamos fazer isso? Vamos de quê? De navio? De trem? Não sei. É importante. E se você der uma ideia, provavelmente você vai fazer parte dessa ideia. É isso que a gente tem que fazer. É buscar essa união, essa comunhão. É assim que nós vamos crescer. Então coloque a sugestão lá na caixinha.
também nós queremos, junto com isso, aproximar a liderança da igreja. Não, a igreja é uma só, mas enfim, dos membros, das pessoas que participam. Por que isso? Porque há uma distância. Às vezes as pessoas não sabem o que acontece na liderança. Eu vou dizer para vocês, eu garanto que se vocês ficarem 6 meses na liderança, vocês vão querer voltar a sentar na cadeira aqui e não participar na liderança. Porque dá trabalho, porque é compromisso, porque a gente está envolvido. Mas queremos essa aproximação. Afinal de contas, mesmo amor, mesmo espírito, mesmas atitudes. Então vamos pôr isso na prática. Vamos tentar afunilar isso, de tal forma que todos possam participar. A ideia é nós termos projetos futuramente para que mais pessoas participem. Agora nós temos um salãozinho de festa lá embaixo, para quem ainda não sabe. Esse salão de festa não é só para alguns, é para todos que quiserem fazer um célula, que quiserem fazer alguma coisa durante a semana, durante um sábado à noite, um dia que não tem uma programação aqui. Venham perguntar para alguém da liderança, venham, organizem, vamos lá. Para finalizar, ali em Filipenses mesmo, capítulo 2, 14 e 15, olha o que diz o versículo 14 e 15. Façam tudo sem queixas, sem discussões, para que venham tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Ele diz, façam tudo sem queixas. É muito fácil eu reclamar dos outros. É muito fácil eu achar que não está bom. É muito fácil eu criticar quem faz. É fácil eu reclamar do país. Nós somos praticamente 200 milhões de pessoas no Brasil. Ontem nós estivemos lá em Caxias, no curso lá com o Edgar, e ele falou isso, eu não acredito que Deus não saiba e não está vendo o que está acontecendo. Mesmo com tudo o que está acontecendo, tem um Deus acima de todos nós. Mas nós precisamos estar unidos. Nós precisamos ser fortes. Não para reclamar, para fazer as coisas boas. Façam tudo sem discussões. A gente pode, sim, dar opiniões. Eu posso mostrar a minha posição, cada um pode pôr a sua sugestão na caixinha, cada um pode pôr as suas coisas. Mas vamos ver o que é melhor. Vamos chegar numa comum decisão. Vamos chegar na decisão melhor para todos e para a obra de Deus. Não precisa de discussões. Podemos opinar. Tornem-se puros e irrepreensíveis. É claro que a gente não vai viver sem pecado. A gente não vai, já está finalizando aqui, já estou terminando. A gente não vai ser perfeitos. Jamais. Mas a gente tem que tentar ser mais puros, irrepreensíveis. Que as minhas atitudes não sejam, que não tem que todo mundo estar me cobrando toda hora. Porque daí é hipocrisia. Eu conheço a Bíblia. Eu sei o que é certo. E se eu continuar fazendo coisa errada, sabendo que está errado, eu sou um hipócrita. Tornem-se inculpáveis. Inculpáveis significa que eu confesso o meu pecado, que eu reconheço meus erros, que eu peço perdão, porque nós só somos isentos de culpa quando o sangue de Cristo me purifica dos meus pecados. É assim que eu sou inculpável. É assim que Paulo fala aos filipenses. É assim que Jesus gostaria que nós fôssemos uma comunidade unida e forte. Porque daí, quando vier as adversidades, quando vier a assolação, um país que não sei o que vai acontecer, e não importa se é no Brasil, ou é no mundo, ou é na minha cidade, ou no meu bairro, nós vamos estar fortes e unidos. Esse é o propósito da comunhão e da relação que devemos ter uns com os outros. Fiéis, sejamos fiéis. Vamos orar. Senhor Jesus, queremos louvar a Ti e agradecer, porque Tu deixou claro, Pai, a Tua vontade para as nossas vidas. A Tua revelação, Senhor, está em toda parte. Está nas Escrituras, na natureza,
e nas atitudes do ser humano, mas que possa estar principalmente nas nossas atitudes, ó Deus. Que nós sejamos humildes, ensináveis, que nós possamos pegar o mesmo ônibus, ser conduzidos por Ti, Deus, e chegar no mesmo lugar, no mesmo destino. Que assim seja a vida de cada um, ó Deus, e que a gente possa pôr em prática boa parte do que é um relacionamento de verdade. Que a gente não só escute e aprenda, mas que isso possa fazer a diferença na nossa vida, Deus. É isso que eu quero pedir, ó Pai, para cada um, para todos nós, em nome de Jesus Cristo. Amém.